Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. Eu estou aqui num lugar muito bacana. Agora eu resolvi fazer sempre em local mais bacana, de parque, de praças. Fica mais bacana dentro de estúdio, de escritório, é tão diferente, né? Mas eu hoje estava lembrando de uma história muito legal. Eu sempre gosto de contar alguma história, né? Uma ilustração, porque a ilustração sempre nos ajuda para a gente meditar um pouco, que histórias, elas são muito importantes para a nossa vida. Você vê que o maior historiador de toda a história, Jesus Cristo, ele contava parábolas o tempo todo. Ele sempre contava um tipo de coisa, uma história, algo que levava as pessoas a refletirem sobre aquilo, né? E eu me lembrei de uma que talvez possa parecer até engraçada, e eu também gosto de coisas engraçadas. É a mulher que estava muito cheia de problemas, ela sofria muito, e ela então procurou um médico, um psiquiatra. E entrando ela disse: doutor, eu estou desesperada, não sei mais o que fazer, eu preciso muito de ajuda, doutor, eu não quero nem viver mais, minha vida está um caos. E o médico, ouvindo tranquilamente, psicólogo é muito comum, né, um psiquiatra, é muito comum eles terem esse tipo de atitude, de escutar. E ela disse: doutor, o meu problema é o seguinte, eu tenho um complexo de feia e está acabando comigo, eu não sei o que fazer mais. E ele ficou olhando bem para ela, olhando, coçou a cabeça, pensou um pouco, depois respondeu assim: que complexo o que, minha filha? E continuou. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu tenho alguns outros vídeos no YouTube, se você quiser e puder, vai lá, por favor. E até aproveito para te pedir um favor, estou querendo atingir 1000 inscritos e ainda falta um pouquinho. Não faço isso por dinheiro, não é a minha intenção, nada disso, mas é um desejo pessoal de atingir 1000 inscritos. Então, se você puder, faça a gentileza de ir lá no YouTube, não te custa nada, você não paga nada para isso e nem eu ganho nada com isso também. Mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre mudança de comportamento. Por que da importância disso? O comportamento, ele está todos os momentos da minha vida, da sua, nossa. No momento que você acordou ali, você já começa a ter envolvido na sua vida o seu comportamento, ou os seus comportamentos, porque nós vivemos o tempo inteiro lidando com pessoas, com situações, temos que tomar decisões, às vezes ficamos omissos, às vezes eu tenho que fazer algo, às vezes eu tenho que deixar de fazer algo, e isso não é nada fácil. Então o que nós podemos fazer com relação ao comportamento? Os comportamentos, eles vão definir coisas na nossa vida, positivo ou não, né? Coisas positivas ou não. Então o que acontece? Como que eu faço para mudar os meus comportamentos? E eu preciso mudar. Por quê? Eu preciso pensar. Primeiro ponto, esse comportamento, ele é prejudicial? Segundo, eu vou mudar ou não mudar? Por mim ou pelos outros? E um terceiro ponto, quem pode me ajudar? Não é o Chapolin. O Chapolin não vai te ajudar, não. Ele pode até ajudar em alguns pontos, vou corrigir aqui, porque eu vi uma vez uma história, não, um vídeo, um psiquiatra dizendo que nos Estados Unidos tinha uma equipe de psicólogos que estavam fazendo um teste e eles colocavam um grupo com 30 pessoas fazendo um tratamento comportamental e outro grupo com 30. Um deles, eles tinham vida normal, tinham uma TV, eles assistiam o que queriam e tal, e ficavam bem à vontade naquele local. E o outro grupo de 30, eles tinham um padrão que todos os dias eles tinham que assistir vídeos engraçados, sabe, de comédia. E esse grupo que assistia vídeo de comédia, esse grupo teve uma evolução de 30% a mais na recuperação comportamental em relação ao outro que não via comédia. Então sorria muito bom também, tá? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre mudança de comportamento, tá bom? Veja bem, eu não consigo às vezes entender por que em alguns motivos eu mudo os meus comportamentos por causa das outras pessoas terem comportamentos que eu não concordo, que eu não aprovo isso. Então veja bem, por que é difícil mudar comportamento? Primeiro,
envolve o cérebro. E o seu cérebro quer ficar tranquilo, ele quer ter tudo dominado, tudo muito fácil. E não é tão fácil assim. Porque quando envolve o cérebro, você tem que trabalhar isso e ele não quer. Se o seu cérebro começa a ser alimentado com desculpas, com justificativas esfarrapadas, convenientes, você não vai nunca mudar o seu comportamento dentro daquilo que você realmente precisa. Então vamos lá, por tópico. Primeiro, esse comportamento é prejudicial? Se ele for prejudicial, eu não tenho dúvida que eu preciso mudá-lo. Porque se eu enfrento uma situação complicada e eu não consigo lidar com ela, eu preciso pensar assim: tem solução para isso? Isso não tem solução? Se não tem, já está solucionado. Se tem, eu preciso descobrir o que fazer para eu não ter sofrimento com relação àquilo. Então, se eu noto o comportamento do outro que não me agrada, eu não gosto daquele comportamento, se isso não me prejudica, eu não tenho que interferir naquilo e eu não sofrer, eu não preciso me preocupar em mudança em mim. Porque você vai dizer, mas o comportamento é do outro, por que eu tenho que mudar? Não, você não tem que mudar. Você tem que descobrir se isso está te causando sofrimento. Se alguma coisa, pode ser no seu trabalho, na sua escola, no seu relacionamento, onde quer que seja, se alguma coisa está te causando sofrimento, aí você descobre, peraí, eu vou continuar sofrendo? Tem solução? Eu quero mudar. Então eu vou estabelecer uma forma. Como? Por exemplo, eu posso estabelecer pequenas metas. Eu vejo, curioso, o Facebook, por exemplo. Você vê no Facebook, não é aquilo que é real. Você vê no Facebook aquilo que as pessoas postaram e que elas querem que você interprete como elas querem. Eu vou dar um exemplo simples aqui. O meu sobrinho, João Luiz, personal, ele é sensacional, um profissional maravilhoso lá de Lagoa Santa. Ele colocou esses dias um vídeo de uma pessoa antes e uma pessoa depois do tratamento com ele na academia. Você vê completamente a diferença daquela pessoa que estava antes, eu não vou dizer obesa, mas com excesso de peso, com a musculatura deficiente, e de repente ele novo aqui, ele com a musculatura definida, com a saúde física diferente, um sorriso diferente. Aí você pensa, nossa, que legal aquilo. Realmente é muito legal. Mas começa a entender, para chegar àquele ponto, o trabalho que foi, tanto da pessoa que teve que querer, teve que abrir mão de outras coisas da sua vida para ir para a academia, do professor João, que teve que também se dedicar no trabalho com ele, de fazer a sua dieta, de contar os seus exercícios. Não, faltam 2. Eu não aguento mais um, rapaz, pelo menos mais um, vai, é o último, ajuda ele no último, pronto, conseguimos a nossa meta do dia. Mas isso leva meses. Isso leva meses, como eu disse no outro vídeo. Eu vou para academia, eu fico lá 2 horas, 1h30 mais ou menos, eu fico malhando e mais meia hora eu faço lá a esteira. Tem gente que fala comigo assim, eu queria ter o seu dom de gostar de correr, de gostar de academia. Quem disse que eu tenho isso? Eu não tenho. Por mim eu ficaria em casa no frio, debaixo do cobertor, no calor, sem camisa, assistindo um programa bacana. Isso tudo está ligado a estabelecimento de metas. Você pode começar estabelecendo pequenas metas. Então, por exemplo, se você está com um problema grave de obesidade, quem vai fazer você emagrecer? O médico não vai conseguir. Assistir vídeos não vai mudar. Você tem que ter comportamentos condizentes com o assunto que você precisa. Então, por exemplo, o que me faz engordar? Eu tenho que trabalhar, atacar em cima daquilo. Não adianta você chegar no médico e falar, doutor, eu estou com problema de intestino. O médico vai te dar um remédio para memória. Não vai adiantar nada, está atacando o alvo errado. Então, primeiro, se o seu comportamento é prejudicial e está te causando sofrimento, você tem que mudar. Como? Estabelecendo pequenas metas, principalmente. As fotos produzidas no Facebook são manipuladas. Essa semana um sujeito que estava muito feliz, conversando com uma pessoa, fazendo estabelecimento de metas de reforma de casa, de coisas futurísticas e fazendo projetos, chegou a notícia no dia seguinte que ele estava enforcado. Ele foi em casa, colocou uma corda e se enforcou. Aí eu te pergunto, uma pessoa que estava fazendo planos para o futuro, estabelecendo inclusive reformas na sua casa, de repente ele põe uma corda e se mata?
Sabe, algo muito esquisito está acontecendo nisso. Então, se o seu comportamento é prejudicial e você acha que tem que mudar, aí você, primeiro ponto, estabeleça pequenas metas, pequeninas primeiro, e vai aumentando. Quando você começa a perceber que você venceu uma meta, você começa a descobrir que você é capaz. Segundo ponto importante, eu quero mudar, é por mim ou é pelos outros? É justo que eu mude algo pelos outros que não condiz a mim? Você que vai decidir, é você que vai decidir isso. Se uma pessoa quer exigir mudanças em você, em algo que você não concorda, você estabelece o que você quer. Se eu não quero mudar algo pelo outro, eu mudo o outro. Mudo de outro. Ou você abandona aquilo, se afasta daquele outro que quer manipular você. Então, eu não posso estabelecer e nem agir qualquer tipo de conduta sendo manipulado. Quando eu estabeleço uma meta para mim, eu tenho que estabelecer essa meta baseada no meu entendimento e não do outro. Se eu depender do outro para eu ser feliz, eu estarei sempre na mão do outro e não é justo. Eu tenho que estabelecer as minhas metas, os meus alvos e os meus objetivos. Então eu vou mudar, é por mim ou é pelo outro? Ah, mas se eu mudar pelo outro, isso vai me fazer feliz, então é por você também. Então mude, é justo. Então, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Ah, eu não sei o que fazer. Então você já tomou a sua decisão, você ficou em cima do muro. Quem está em cima do muro? É aquele que não tem decisão, não tem escolha, não tem ponto forte nele mesmo. Se eu não tomar decisões, não fizer as coisas que eu penso que devo fazer, eu serei manipulado pelo outro e não posso reclamar depois disso também não. Então, quando eu entendo que eu vou envolver o meu cérebro, isso dificulta bastante. Por quê? Porque eu alimento do jeito que eu quero. Quando você começa a colocar isso, que não é falácias de psicólogos, não, eu vou te falar algo que é real. A sua mente não sabe o que é real e o que é virtual. E se você assistir ou estudar e ler o Dr. Augusto Cury, você vê que ele bate firme em cima disso. E eu gosto, minhas falas, muitas delas representam coisas que eu aprendi com o Dr. Augusto Cury. Por quê? Quando eu começo a alimentar a minha mente de coisas boas, a minha mente acredita no que eu estou falando. Porque ela não sabe o que é real e o que não é. Se você chegar no seu relacionamento, olhar para outra pessoa e dizer, fulano de tal está com raiva de mim. Não fiz nada. Aí você não procura saber. Depois, algum tempo depois, você olha de novo e fala, tá vendo, tá diferente comigo até agora, eu não fiz nada. A sua mente vai acreditar que aquela pessoa está com raiva de você. Quando você muda o entendimento, você muda o comportamento, você olha, viu que a pessoa te olhou estranho, está ruim, aproxime-se dela e pergunta, olá, você está bem? Eu notei, você parece estar meio triste. Às vezes a pessoa fala, nossa, ainda bem que você notou. Eu estou em pânico, eu estou desesperado, eu estou com um problema que eu não consigo resolver, eu estou cansado da vida. De repente, você descobre, nossa, ela não estava com raiva de mim, ela está precisando de socorro, ela está dizendo, alguém me socorre. Então, eu preciso aprender como mudar o meu comportamento. Eu tive um funcionário em uma secretaria. Esse rapaz, ele cuidava de tudo lá. Ele tinha o controle das nossas agendas, as atividades, tudo que era mensagem que a gente recebesse, na atividade ele que recebia e tal. E esse rapaz, ele era um funcionário assim, nossa, quase que, vou dizer nota 100, porque não existe, mas ele era sensacional. E ele trabalhava comigo, eu tinha uma confiança absurda nele e ele em mim. Então, era muito bom isso. Um determinado dia alguém comentou comigo, falou, nossa, esse menino é uma pena que ele está tendo problema de saúde, que ele fuma. Aí eu disse, fuma? Ele trabalhava comigo, do meu lado, ele que me assessorava. Ele fumava. E eu não sabia que ele fumava, porque eu nunca o vi fumando, nunca senti cheiro de cigarro nele. Por quê? Porque ele sabia que aquele comportamento lá não era muito bem aceito, talvez, ou agradável, não sei bem, mas por ele próprio. Ele saía, fumava em algum lugar que eu não sei onde, lavava suas mãos e se preparava de maneira que ele não incomodasse ninguém. Olha isso! Como que uma pessoa que tem um vício tão difícil como é o cigarro, consegue não desagradar o outro com esse maldito desse vício? Então, é possível mudar o comportamento? É possível mudar um comportamento. Então, primeiro ponto, eu pergunto, esse comportamento é prejudicial? Então eu estabeleço pequenas metas e vou mudar ele. Segundo ponto que eu pergunto, quem pode me ajudar? E não é o Chapolin Colorado.
Então eu penso primeiro eu. Depois eu procuro um amigo, um psicólogo. Quem pode me ajudar? Se eu mesmo não consigo me ajudar, eu tenho que procurar alguém, eu tenho que procurar algo, eu tenho que encontrar uma forma. Sabe, eu preciso de mudar, então eu preciso fazer algo para mudar. Se eu não consigo por mim mesmo, eu tenho que procurar outra forma, um outro lugar. E isso é uma questão de escolha. Agora, uma coisa é certa. Se você tem determinado tipo de comportamento que é prejudicial, que prejudica você, que prejudica o outro, e você não procurar quem pode te ajudar e não se ajudar, não tem jeito, não vai ter solução. Então, como a frase que eu gosto é essa: ah, não tem solução? Solucionado está. Estabeleça pequenas metas e vai atrás de uma por uma. Você é capaz, você pode. Mude o seu comportamento para o seu próprio bem. Um abraço e até a próxima. Por favor, se você chegou até aqui, vai lá no YouTube, inscreve-se no meu canal, você não paga nada por isso. Me ajuda a atingir 1000 inscritos, tá bom? Me ajude a mudar. Um abraço, até o próximo.